Faxina geral no quadro de sócios do Vasco. Muita gente grande pode ser expulsa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tudo isso por causa da comissão de inquérito sobre a venda da Vasco da Gama SAF. Vamos falar disso agora, vamos tratar, vamos dar nossa opinião sobre isso e o que a gente acha que vai acontecer. Mas antes, deixa eu pedir para que você deixe seu like e pedir para que você se inscreva no canal. O assunto é muito sério, vem com a gente que vai entender tudo o que está acontecendo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz, estou entrando agora no nosso programa do almoço, o Almoço Gigante. Olha, hoje um assunto vai se tratar sobre a questão da comissão de inquérito que foi feita dentro do Vasco, dentro do Conselho Deliberativo. Eu tinha dado essa notícia aqui há uns meses atrás, e até cobrei há pouco tempo. Falei, e aí, como é que vai ficar essa história, Pedrinho? E tá tudo bem? Vai deixar por isso mesmo? Não. A comissão ontem entregou um documento indiciando quase toda, para não dizer toda, a diretoria de Jorge Salgado. Todos eles foram indiciados. Antes de a gente falar o que pode acontecer, as punições, o que eu acho que vai acontecer, vamos entender quem são esses nomes, né? Eu vou ler aqui, não dá para decorar, mas eu sei de cabeça. Mas para não ser injusto, né? Poder pegar todo mundo aí que foi indiciado. Essa comissão ela fez uma pesquisa, a gente primeiro vai entender o trabalho dela. Ela fez uma pesquisa, um levantamento, uma investigação para entender a venda da Vasco da Gama SAF. Ela fez algumas perguntas, e dentro dessas perguntas que começou a ser o questionamento, né, essas perguntas que foram feitas, ela foi buscar as respostas. E as respostas não agradaram. E aí agora, todos esses nomes que eu vou citar, eles têm 15 dias para apresentar a defesa. As perguntas que a comissão de inquérito fez dentro do processo foi o seguinte. A primeira, como se deu o processo de escolha da empresa 777 Partners para a aquisição de 70% das cotas da Vasco SAF, identificando a participação dos membros da diretoria administrativa, dos vice-presidentes, empresas de consultoria, de associados do CRVG e de qualquer outra pessoa envolvida na demanda. Ou seja, a demanda qual era? Era fechar o negócio com essas partes. Ok. Como é que foi feita essa escolha? Você tinha que escolher uma empresa, escolher essas partes. Como é que foi feita essa escolha? Até as empresas de consultoria estão sendo investigadas. O que é legal, porque tem empresa de consultoria, KPMG, na minha opinião, prestou, se não houve, vamos levantar aqui, se não houve nada de anormal, se tudo que aconteceu foi dentro da legalidade, a KPMG prestou um péssimo serviço, porque ela foi contratada para indicar uma empresa séria e honesta para fazer a compra da Vasco da Gama SAF. E ela indicou a 77 Partners. Ela deu o ok na 77 Partners. Então, e agora está cobrando o Vasco. O Vasco tem que pagar o serviço. Que serviço, cara pálida? Você não prestou serviço nenhum. Eu te contratei para me dar uma segurança. Você me entregou um bandido e que você ainda quer me cobrar por esse serviço? Então, o Vasco está discutindo exatamente isso. Outra pergunta que foi feita. Como se deu o processo de assinatura no contrato entre o Vasco Associativo e a empresa 777 Partners para a compra ou venda, né, a compra da 77 Partners e a venda pela parte do Vasco dos 70% das cotas que o Vasco tinha na SAF, identificando a participação dos membros da diretoria administrativa, dos vice-presidentes, dos associados do CRVG e de qualquer outra pessoa envolvida na demanda. Porque não é só a diretoria administrativa, tem conselho deliberativo aí, que são associados do Vasco. Então, a comissão investigadora, ela quer saber como se deu esse processo da assinatura. Tá legal, como eles chegaram à conclusão que tinha que assinar o contrato? Como é que chegou a esse estudo? Quem foi que deu esse parecer aí? Quem leu? Quem achou que tá tudo legal? Outra pergunta que a comissão investigadora fez. Que valores foram eventualmente pagos por quem e para quem? A título de comissões, assessoria, despesas, entre outros. Teve grana rolando aí para poder passar? Essa grana, ela está contabilizada? Ela é legal? Porque se foi por fora, é legal. Envolvendo os atos preparatórios e a assinatura do contrato entre CRVG e a empresa 777 Partners, bem como se existe comprovação da realização dos serviços em contrapartida aos valores eventualmente pagos, porque pode ter recibo
só para lavar dinheiro, só para poder esquentar uma saída. Um exemplo. Não estou dizendo que tem, mas é uma pergunta que a comissão investigou. Por exemplo, eu faço um recibo dizendo que paguei 1 milhão para a empresa tal pelo serviço prestado tal. Essa empresa não prestou serviço nenhum, assina o recibo, pega esse 1 milhão, segura 300 mil e os outros 700 me devolve. E aí eu pego os 700 mil e boto no meu bolso. Ele ganhou 300 mil, eu ganhei 700, mas o Vasco pagou 1 milhão por um serviço que não existiu. Então a comissão está investigando esses golpes, né, que podem ter acontecido. Também está investigando quem levou comissão. O Salgado levou comissão para vender, o Adriano Mendes levou comissão para vender, o Osório o Carlos Osório levou comissão, o Carlos Fonseca, que era o presidente do Conselho Deliberativo na época, que fez tudo para aprovar de qualquer maneira, ele levou grana? Tudo isso está sendo levantado nessa questão. E a última pergunta é: como se deu a utilização dos valores aportados pela empresa 777 em razão dos contratos firmados com o CRVG, um associativo, para a compra e venda dos 70% da Vasco da Gama SAF? Eles aportaram o valor. E aí? O que vai feito com esses valores? Primeiro, aquele empréstimo ponte de 70 milhões. E depois, o CRVG, ele tomou conta do dinheiro dos aportes que foram entrando, ele estava junto ali porque o CRVG tinha 2 cadeiras na comissão de sócios da SAF, né? Na assembleia lá de sócios, de acionistas, né? Na comissão administrativa, o Vasco tem 2 cadeiras. Claro que não tem poder de voto, mas tem poder de investigação, que era o papel do Salgado. Era Salgado e o Duque Estrada, os dois que faziam parte dessa comissão. E aí, eles fiscalizaram, eles perguntaram: olha, o dinheiro, vocês fizeram o dinheiro do aporte agora, tá bom, aonde está sendo usado o dinheiro do aporte? Me mostra aí. Eles fizeram isso? Ou não foi feito? Ou deixaram o acesso às partes a cavaleiro, fazer o que quisesse, passou a ser delas e pronto, vendemos, acabou, vamos embora. O que aconteceu? Então essas perguntas muito bem elaboradas foram feitas pela comissão de inquérito. E as respostas não foram agradáveis. Muitos foram convocados ao longo da comissão de inquérito, mas quase todos eles tiveram, alguns foram, outros não foram. Acho que o Salgado mandou só uma carta respondendo à comissão de inquérito, não apareceu para ser sabatinado, se eu não me engano. Não tenho certeza dessa informação, mas acho que foi isso que aconteceu na época. Mas, enfim, a comissão chegou a uma conclusão. Ela entende que tem coisas muito estranhas, muito ruins, e resolveu indiciar, abrir realmente um inquérito. E agora os caras, era uma comissão de inquérito, e agora nós temos um inquérito administrativo, onde essas perguntas vão ter que ser respondidas. Por enquanto era só uma comissão investigativa de inquérito, agora não. Agora nós temos um inquérito aberto interno no Vasco, e essas pessoas que eu vou falar o nome agora foram indiciadas de forma oficial, tá? Foi publicado ontem o Vasco a lista dos indiciados. E anota aí: Jorge Salgado, Roberto Duque Estrada, Adriano Mendes, que era o vice-presidente financeiro, Carlos Roberto Osório, o cantador de Nutella, né, segundo o Vascaíno do Cerrado lá, ó. Zeca Bulhões, diretor jurídico, esse mesmo que fez um contrato com uma empresa que o dono é o CEO do Botafogo, e depois que acabou o mandato dele no Vasco, ele foi trabalhar no Botafogo. Um contrato de 15 milhões que o Vasco assinou com essa empresa. Estranho, né? Horácio Júnior, o Carlos Fonseca, que foi ex-presidente do Conselho Deliberativo, Otto de Carvalho, ex-presidente da Assembleia Geral, né? E mais os membros da comissão de parecer, porque essa aí é administrativa, mas lembra, né, no processo da venda da SAF, que foi convocado alguns conselheiros para ler o contrato, e aí todo mundo teve acesso a uma parte do contrato, ninguém teve acesso à mesma parte, né? Nem ao contrato inteiro, cada um teve acesso a um pedaço do contrato. O Júlio Brandt deu uma declaração dizendo que leu, depois deu uma declaração dizendo que não leu, cara, dizendo que ele era a favor, depois disse que ele era contra. Uma coisa assim de doido. Muitas pessoas afirmaram que ele não chegou a ler o contrato e deu parecer favorável, dizendo que estava tudo bem.
responsável, né? Um irresponsável, né? E depois vai dizer que ama o Vasco, quer ser presidente do Vasco. Como? Se não conseguiu perder um tempinho para ler aquele contrato ali. Então, esses caras que deram parecer pela venda da SAF também foram indiciados. Todos eles. Eduardo Rua, Evanil Ribeiro, são todos conselheiros do Vasco. Igor Mendes Costa, o José Carlos Osório também, Júlio Brandt, Manuel Cordeiro Silva Filho, Orlando dos Santos Donim, o Rafael Pina, Roberto Valim, Rodrigo Leal Martins, o Silvio Almeida, e o Silvio Almeida tem que abrir aqui um parente, porque ele é o atual vice de finanças do Pedrinho. Então aí mostra que o Pedrinho está cortando da própria carne, não quer saber. Tem coisa errada? Tem. Pô, o cara é meu vice de finanças, não tem problema. Vai lá, pode indiciar ele. Não teve politicagem, indiciou o cara, achei legal. E o Wagner Pereira Coutinho Filho ficou de fora. Tem mais dois caras que participaram desse grupo que leu os contratos, que é o senhor, né? O seu Luiz Manuel Fernandes e o Alexandre Bittencourt. Mas os dois não aprovaram a comissão da venda da SAF. Na comissão da venda da SAF, eles se abstiveram do voto. Falaram, não, eu não concordo. O Luiz Manuel Fernandes, seu Luiz Manuel Fernandes, ele chegou a pegar o microfone na tribuna e falar que era um absurdo. Ele falou, não posso votar sim nem não, porque eu não consigo ler o contrato. Como é que esses caras vão votar sim se nem o contrato vocês estão lendo? Você vai votar, você vai vender o Vasco sem ler o contrato? O seu Luiz Manuel Martins Manuel Fernandes foi quem falou isso, falou na tribuna. E mesmo assim aprovaram na massa, sem querer saber, sem ler contrato, sem nada. Tá aí os responsáveis, todos eles indiciados pela comissão de inquérito do Vasco. O que pode acontecer agora? Né? Qual é a punição? Bem, a punição dentro do estatuto do CRVG, ela vai de multa à expulsão do quadro societário. Ah, eles têm que ser presos. Calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ainda não existe um inquérito policial, gente. O que existe é um inquérito administrativo. O clube não tem poder de polícia, não pode prender ninguém. Ah, tem que fazer uma CPI, o Ministério Público. O Ministério Público não tem nada com isso, cara. O Vasco é uma instituição privada. Então vamos por parte. O que vai acontecer agora é o seguinte. Esses caras vão ser indiciados. Pelo Estatuto do Vasco, eles têm 15 dias para apresentar a defesa. Vai ser julgado lá dentro do Vasco, né? Vai ser julgado lá dentro. E só desses nomes serem indiciados, tem nomes de peso ali. O Salgado é o nome de peso do Vasco, cara. O Osório é o nome de peso. O Duque Estrada é o nome de peso. O Otto é o nome de peso. Fonseca nem tanto. Mas o Otto Carvalho, que foi presidente da Assembleia, é o nome de peso. Só esses caras serem indiciados mostra que a comissão está levando o negócio a sério e está com poder, está com respaldo político para poder fazer isso. E aí, se esses caras vão apresentar uma defesa daqui a 15 dias, conforme a defesa deles, o inquérito administrativo vai caminhar depois da defesa e vai julgar se esses caras vão ser multados, se eles vão ser suspensos ou se eles vão ser expulsos, que é excluídos do quadro social do Vasco. Se for excluído do quadro social do Vasco, o Vasco pode fazer uma denúncia, aí sim, à delegacia de polícia, dizendo, olha, eu fui roubado por esses caras aqui. Eu já expulsei eles do quadro societário, eu tenho provas suficientes que esses caras me lesaram. E aí apresenta a polícia. Aí a delegacia de polícia abre um inquérito policial, e aí sim, vai fazer a investigação, manda para o Ministério Público e o Ministério Público decide se abre um processo ou não contra esses caras e aí eles podem vir a ser presos. É assim que funciona, é lento, é uma coisa que vai demorar mais um pouco, mas o mais importante que eu acho, porque no fundo, a minha opinião é que ninguém vai preso. A minha opinião, ninguém preso, cadeia, ninguém vai levar, ninguém vai ser preso por causa disso. Mas no Brasil, ninguém vai ser preso. Mas ser expulso do Vasco, pô, já é uma grande coisa. Você se livrar disso, fazer a faxina, né? Essa faxina precisa ser feita. Esses caras têm que sair do Vasco. O que fizeram com o Vasco, esses caras fizeram com o Vasco, é um absurdo. É um absurdo. Então, essa faxina precisa ser feita. Tem que limpar. E, Pedrinho, primeira coisa que você tem que fazer agora é mandar a tua vice de finança embora. Não pode ficar com um vice de finança que está sendo indiciado. É imoral. É imoral. Manda esse cara embora. Esse cara tem que forçar a barra para ele pedir a demissão do cargo dele. Não sei como é que é a exoneração, entregar o cargo, sei lá qual é o termo técnico jurídico aí. Mas tem que tirar esse cara. O cara foi indiciado. Então, indiciado é que existem indícios fortes e graves do envolvimento do cara.
espera a resposta dele, tem 15 dias, porque eu acho que todo mundo também tem direito ao contraditório. Então, o cara tem o direito ao contraditório, espera os 15 dias, espera ele dar a resposta dele, conforme for a resposta dele, se ele não provar o contrário, não provar a sua inocência, então, meu amigo, manda embora, manda pro saco, né? Não tem por que ficar. Se bem que ele não era da diretoria administrativa passada. Esse cara, ele foi daquele grupo que leu o contrato, tal, igual o seu Manuel, o seu Luiz Manuel, que leu tal, e reclamou, disse que não podia tal. A parte que ele leu, ele achou ok. Pode ser que esse cara até consiga se livrar. Mas a diretoria administrativa, Adriano Mendes, Jorge Salgado, Carlos Osório, Duque Estrada, o Carlos Fonseca, presidente do Conselho Liberativo na época, o Otto Carvalho, presidente da Assembleia, todo mundo tem que ir pro saco, meu irmão. Se não tem uma resposta, uma justificativa clara, que explique claramente, não é aquelas churumelas, aqueles textos bonitos que não explica nada, que só dá embromation, empurra com a barriga, exclui do quadro, expulsa do Vasco. O Vasco não precisa desses caras, nunca mais. O Vasco tem que ter uma nova história, tem que ter uma nova ideia de se fazer política dentro do Vasco. Expulsa esses caras, acaba com esses caras. Os caras detonaram o Vasco, os caras acabaram com o Vasco. Os caras entregaram o futebol do Vasco para o marginal. Para um cara que o Cruzeiro, que estava numa situação pior do que a nossa, o Cruzeiro recusou a C7 Partner. Por que o Vasco aceitou? Então é isso aí, essa é a discussão e tomara que se resolva, tomara que seja preso. Não acredito que ninguém vá, mas expulso do Vasco, eu estou torcendo e estamos acompanhando aqui. Tá falado? Grande abraço, galera. Fique com Deus. Mais tarde tem outro vídeo aqui no canal para a gente falar mais de Vasco, tá? Fui. Tchau.